Vida e Saúde começando, bem-vindo, bem-vinda aqui com a gente. É hora de prestar atenção na sua vida e como é que você pode levá-la de maneira mais saudável. E para de pensar que é impossível, que é caro demais, que você não tem os recursos necessários, porque uma longa caminhada começa primeiro com um passo. Então vai dando aí um passo de cada vez. Todos os dias pela manhã eu faço parte do projeto Reavivados por Sua Palavra. Você que acompanha aqui a Novo Tempo, acompanha também o programa, já pode fazer isso sozinho em casa também, sozinho. O projeto consiste na leitura de um capítulo da Bíblia por dia e aí eu também aproveito para dar uma pesquisada em algum comentário sobre aquele capítulo. E hoje a frase que eu trouxe para você, eu encontrei em um desses comentários do pastor Heber Totti Armi. E ele disse o seguinte: temos de orar como se tudo dependesse de Deus e lutar na vida como se tudo dependesse de nós. Deus faz a parte dele, Deus age como um ser que vê a foto, a figura maior, mas a gente também precisa fazer a nossa parte com o máximo empenho. E às vezes a gente tem aquela tendência, né, de esperar que caia do céu, de esperar que a mudança, que Deus se manifeste de uma maneira extraordinária, mas Ele está te mostrando o caminho passo a passo. Você precisa fazer a sua parte também para que Ele complete aquilo que faltar. E que Deus te abençoe nessa jornada, viu? Hoje a gente está falando aqui sobre febre amarela. Doutora Odeli, esse é um assunto que interessa muito também. Obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez, viu? Queria que você explicasse para a gente, doutora, o que é a febre amarela? Porque a gente tem tantas outras doenças aqui do clima tropical, né? Que às vezes causa até uma confusão. É dengue, é chikungunya, é febre amarela. Como que é a febre amarela? Então, a febre amarela, ela também é uma doença infecciosa, né? Ela só não é contagiosa de pessoa a pessoa, mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque é uma arbovirose. Então, o flavivírus, que é o vírus que produz ela é transmitida através da picada dos mosquitos. Então, essa é uma característica muito importante dela. E ela é uma doença que, assim como pode apresentar sintomas muito leves, ela pode chegar a complicar e apresentar sintomas muito graves que podem levar, inclusive, à morte. Então, é importante detectá-la precocemente. As campanhas de vacinação para a febre amarela sempre foram fortes e continuam, porque vacinar é super importante. Sim, e isso é um dado muito relevante, por quê? Porque se a gente lembra uns anos atrás, 2012, 2013, a gente não escutava falar mais de febre amarela. Estava praticamente uma doença que o pessoal achava que estava erradicada. Só que, final de 2016, 2017, 2018, inclusive 2019, apareceram muitos surtos de febre amarela. Por quê? Porque justamente existem muitas pessoas que não estavam vacinadas. Você viu que a cobertura populacional de vacina era muito baixa e assim como os condomínios estão entrando cada vez mais perto de áreas florestais, então chegam perto dos parques e a febre amarela silvestre está chegando a entrar dentro das áreas urbanas, né? Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa história de por que era uma doença das áreas mais de campo, né? E agora está se tornando uma doença mais urbana. Mas antes, Murilo foi para as ruas para saber, será que as pessoas estão preocupadas em manter a carteira de vacinação em dia? Volta e meia o governo lança algumas campanhas de vacinação, mas tem muita gente que não se preocupa em atualizar a caderneta de vacina. Pois é, gente, é um assunto sério, viu? É por isso que a gente está aqui na rua hoje, para saber se as pessoas estão realmente preocupadas em se proteger de determinados vírus. Como é que está a sua carteirinha de vacinação? Olha, já tem bastante tempo que eu não vejo minha carteirinha de vacinação, viu? Olha, eu confio na minha mãe, ela falou que tá em dia, eu confiei. Desde os 15 anos que eu não tomo. Desde os 15 anos? Nenhuma. Tá tudo certinho, eu só não tomei a dos 15. Agora tá tudo em dia. Tudo em dia, tudo ok, vacina tomada? Tudo certo. Eu acho que eu tô em falta aí com a vacinação a vacina do sarampo. Eu acho que a da febre amarela eu tomei uma dose, não sei se a segunda eu tomei. Qual foi a última vacina que você tomou? Vixe. A última vacina foi a do sarampo. Foi a última antes dos 15. Mas de gripe assim eu nunca tomei. Mas é as que tem que tomar mesmo, eu tomei todas. Você se lembra então qual foi a última vacina que você tomou? 8 anos. Qual foi, você lembra? Não. Vixe, não lembro, moça. Tem um grupo aqui no Brasil que fala que vacina é besteira, que se você tomar vacina você vai ficar doente. O que você acha desses grupos que são chamados, conhecidos como antivacinas? Eu acho uma besteira, sinceramente. Eu acho que, assim,
Se a gente está vendo hoje uma volta dessas doenças que não tinha tanto tempo atrás e que a gente tinha quase erradicado no Brasil e agora está voltando é por algum motivo. E acho que esses grupos têm, em grande parte, a ver com isso. De fato, eu acho que é importante se vacinar, né? Porém, eu acho que muitas vacinas têm doses muito fortes, né? Principalmente para criança. Eu não sei, eu não sou médico, eu não sei se deveria ser dessa forma, né? Quando a vacina é muito nova e eu não sei direito o que é, eu evito tomar. Eu acredito muito em vacina, mas dependendo do que é, eu pelo menos espero para ver qual vai ser a reação das pessoas. No fundo, doutora, parece que todo mundo sabe que é importante, mas existe um misto aí de dúvida, sim, porque os movimentos anti-vacina ganharam força e disseminam muitas dúvidas que não são legítimas. Talvez no passado sim, mas agora é diferente a história. Dúvida, relapso, a gente esquece, sabe que é importante, mas o dia a dia engole a gente com os nossos afazeres. E, enfim, tem desculpa para tudo. Fala para a gente da importância da vacinação e também da repetição dessa dose. Exatamente. Então, essa vacina é uma das melhores vacinas já constatadas, enquanto que ela gera uma imunidade boa a longo prazo. Ela foi comprovado que mais de 95%, inclusive em crianças, até 99% de efetividade que essa vacina tem. Então, é realmente muito importante que as pessoas todas possam procurar. Agora, ela já está no calendário nacional de vacinação, do Programa Nacional de Imunização. Com 9 meses, os bebês já recebem a primeira dose. E assim, no mundo inteiro, em várias pesquisas, já foi visto que uma dose já seria suficiente para dar imunidade para a vida toda. Porém, cada país ia decidir, de acordo à sua situação, se realmente ia seguir essa regra. Mas a OMS preconiza que uma dose poderia ser suficiente. Certo. Mas no Brasil foi estimado que pelo menos vai ter que ter um reforço depois de 10 anos. Então, com 9 meses, alguém receberia a primeira dose e depois, 10 anos depois, uma segunda dose que já seria a dose definitiva. Antes se falava que era cada 10 anos, mas hoje já foi visto que pelo menos uma segunda dose já seria suficiente. Entendi. Doutora, agora, uma outra questão importante de a gente entender é como é que é feito esse contágio da doença, porque diferente de uma gripe, que a gente pode passar por um espirro, por uma tosse, a febre amarela não acontece assim, ela tem um ciclo. E a gente sabe que viver no campo é melhor para a saúde. E os condomínios, as grandes construtoras estão, assim, se migrando, né, para áreas mais afastadas das cidades, dos centros urbanos, com os residenciais. Enfim, a gente está invadindo um ambiente mais natural. Explica para a gente como é que é esse ciclo silvestre da febre amarela primeiro. A gente tem uma tela aqui para mostrar. Ok, então vamos lembrar que a transmissão dela realmente não é de pessoa a pessoa, precisa de um vetor, né? Que a gente falou que era uma arbovirose, e existem 2 tipos de vetores. No ciclo silvestre, que é a febre amarela silvestre, ele vai ter um mosquito, que é o Haemococcus sabetes, e eles precisam de uns hospedeiros, né? O hospedeiro natural do vírus do ciclo silvestre é o macaco, né? São os primatas não humanos, e o homem chega a ser um hospedeiro acidental, né? Então, o que acontece? O homem vai para a região da mata, regiões endêmicas, e quando o mosquito já picou o macaco que estava doente, ele vai picar o homem e aí o homem vai adquirir. Então, é o ciclo da transmissão silvestre. Já na febre amarela urbana, o mosquito é outro. É o Aedes aegypti, que inclusive é aquele que a gente tenta combater já. Que é da dengue, chikungunya, que transmite zika também. Então, este mosquito, ele não precisa de um outro hospedeiro de reservatório como era o macaco. Ele tem como único hospedeiro o homem. Então, o que acontece e qual que é o medo que se tem atualmente? Porque assim, o último ciclo urbano da febre amarela foi em 1942, então já tem muito anos tempo atrás que não se vê febre amarela urbana. Todos os surtos que a gente teve recentemente foi de febre amarela silvestre, que isso foi pesquisado, analisado genomicamente e foi comprovado. Mas o que acontece? Se não nos vacinamos e com as florestas que estão cada vez mais perto das pessoas, da área urbana, o que acontece? O mosquito Aedes aegypti pode chegar a infectar-se com uma pessoa que possa ter contraído o vírus da febre amarela silvestre.
E Aí vai haver um cruzamento. Aí, o Aedes aegypti transmitindo a febre amarela, aí que vai ser uma epidemia que realmente pode não se controlar se não temos a população vacinada como deveria, entendeu? Então, além da vacinação, que é uma obrigação, que é uma vacina já muito bem consolidada, estudada, a eficácia dela é realmente muito satisfatória, comprovada, né? A gente tem que fazer esse cuidado aqui com a higiene, que a gente já falou aqui no programa Vida e Saúde. E você vê tantas campanhas do governo na televisão, quando você vai passar no postinho aí seu filho de saúde, tem lá campanhas com cartazes. A limpeza do ambiente em que a gente vive, em que a gente convive, nas escolas, no trabalho, em casa, precisa ser de forma a evitar os criadores de mosquitos. Exatamente. Temos que evitar tantos criadores de mosquito e temos que ter muito cuidado também em evitar as picadas de mosquito. Então, na região, especialmente que são regiões florestais, sempre lembrar uso de repelentes, uso de roupas que protejam, nas casas, mosquiteiros, tentar evitar a transmissão. Então, quando está tendo surtos de febre amarela, como a gente viu muito, especialmente em 2018, quantas mortes por febre amarela teve? Então, essa era a época que as pessoas tinham que intensificar muito mais a vacina e também poder evitar todo tipo de contato com picadas de mosquito, ir atrás de poder matar a maior quantidade de mosquitos possíveis, né? Entendi. Agora eu quero saber... Pode falar, doutora. Queria só recalcar mais um aspecto aqui importante sobre a febre amarela silvestre. Lembrar que o macaco, ele é uma vítima também, ao igual que o homem é. Ele chega a ser um hospedeiro desse vírus que foi picado. Então, assim, não é o macaco que vai transmitir a doença para o homem. Não dá para alimentar a raiva, como tem gente que acaba mudando aqui um pouquinho a coisa, alimentar a raiva do pobre do bichinho e querer, inclusive, exterminar os macacos, achando que está eliminando uma ameaça. Ele é vítima também quanto a gente. Ele é vítima, assim como nós. A gente. E, inclusive, ele é até um alerta quando a gente começa a achar macacos que estão doentes. Isso é um alerta para as pessoas começarem a investigar onde que podem estar os novos surtos. Então, não é nada ideal fazer isso, né? Tá. A gente tem que aprender que é só transmitida pelo mosquito. Entendi. Muito bom esse lembrete. Agora é o seguinte, uma vez infectada, a pessoa vai apresentar alguns sintomas. A gente preparou aqui uma brincadeira. Vem cá, você de casa, você que está com seu filho, com a sua filha assistindo, dá uma olhadinha nisso aqui, um caça-palavras que a gente preparou. O Walker vai mostrar aqui mais fechadinho. Um caça-palavra com os sintomas. Porque, uma vez infectada, eu quero saber a partir de quanto tempo a pessoa já começa a manifestar a doença, doutora? Certo. Então, assim que leva a picada, vai passar esse período de incubação, né, que é até manifestar seus sintomas, mais ou menos uns 3 a 6 dias, até começar a apresentar aquele quadro prodrômico, onde começa com a febre, né? A febre está aqui em cima. Sim. Aí, eu vou achando alguns sintomas aqui, doutora. Enquanto isso, fraqueza. Né? Aquela prostração, fadiga. Acho que está por aqui, Fadiga. Também. Outra coisa muito importante, como tem uma febre que às vezes é muito alta, começa a ter uma dor de cabeça, também importante. E também pode chegar até desidratação, como tem febre, né? Isso, tem febre, às vezes começa a ter um pouco de diarreia, náuseas, que eu vi por aqui. Náusea tá aqui, olha, nós estamos bem aqui, hein, ó. E tem vômitos também. Vômito aqui, eu achei mais uma aqui também, doutora, Eu acho que é aqui, olha, perda de apetite. perda de apetite, exatamente. Isso. Geralmente, as doenças que são virais, né, elas começam com esses sintomas que são prodrômicos. Tem mais um, fotofobia. Isso. Cadê? Aqui embaixo. Fotofobia. Isso. Ih, minha caneta tá querendo falhar, gente, tá cansada. Certo. Ixi, passei aqui, ó, vamos voltar pra cá, Perfeito. É, Então, geralmente, mas são sintomas super parecidos com o da dengue, por exemplo. A dengue não é clássico, muita dor de cabeça, isso né? é uma fase inicial, que seria aquele período febril, que é um período que ainda não tem gravidade. Mas o que acontece? A febre amarela ela começa dessa forma, por isso que é muito difícil saber diferenciar, né? Às vezes chega no médico e o médico também não vai saber diferenciar no início. Às vezes você tem que falar, eu entrei em contato em tal região, viajei para tal lugar que é endêmico. Mas
que acontece? Ela pode ir se agravando e ela chega a passar para uma outra fase, que é aquele período toxêmico da febre amarela, que é onde vem as complicações. Uma curiosidade, por que o nome febre amarela, sendo que nenhum sintoma aqui deixa a pessoa amarela? Então, inicialmente, como eu falei, são sintomas bem gerais, mas quando ela já passa para a fase toxêmica, o que acontece? O vírus, ele tem ele gosta muito do fígado, então ele vai diretamente para lá. Vai afetar o fígado, assim como alguns outros órgãos, mas predominantemente o fígado. E o que acontece? Aí as bilirrubinas começam a se alterar e a pele começa a ficar amarelada. Como no caso de hepatite, Como aquele no caso aspecto de uma hepatite, amarelado. aspecto amarelado, também as conjuntivas dos olhos. Então, por isso que ela tem esse nome de febre amarela. Mas ela geralmente, isso acontece quando ela começa a agravar mais um pouco. E às vezes, quando já complica, ela chega a ir até falência hepática mesmo, né? Em Olha 2018 só. mesmo foram feitos os primeiros transplantes de fígado por questão da febre amarela. Doutora, a vacina está bem disseminada, bem trabalhada nas campanhas, mas será que existe algum grupo de risco que não deva tomar a vacina? Sim. Temos que lembrar que essa é uma vacina de vírus vivo, atenuado, embora ele é inativado, mas ele tem, então, a carga viral importante que não pode ser dada, por exemplo, em pacientes imunodeprimidos. Então, existe certa população, como, por exemplo, aqueles pacientes que estão com câncer, que fazem quimioterapia, radioterapia, algumas doenças reumatológicas que usam alguns anticorpos monoclonais, algumas corticoides em alta dose, que também não podem tomar a vacina. E também temos pessoas que têm alergia ao ovo. E o que acontece? Essa vacina, ela é produzida em embriões de galinha. Então, ela é cultivada aí, na verdade. Então, as pessoas que têm alergia ao ovo muito intensa, se for só uma coceirinha leve, não tem problema. Mas se aquelas pessoas que realmente comem um pedaço de bolo e dá uma alergia muito intensa, que pode levar para o Vai ter sensibilidade da vacina também. E lembrar dos bebês menores de 6 meses, eles ainda não recebem a vacina, não podem receber a vacina também, então é outro grupo que ele também tem risco. Mas os agentes de saúde estão bem informados sobre isso, então quando você for levar sua carteirinha de vacinação, que está querendo deixar em dia, né? Está percebendo que precisa deixar em dia, toma um tempo para isso, para um pouquinho para dar uma analisada. Uma participante falou, não, eu confio na minha mãe, eu sei que ela não ia mentir para mim. Tem uma hora que você precisa assumir a sua carteira de vacinação e ir atrás. Aqueles que falam minha mãe, o que acontece? Agora que entrou no calendário vacinal, justamente depois de 2018 e toda aquela epidemia que teve, agora está com 9 meses para todo mundo, mas antes não era, porque antes, por exemplo, São Paulo não era uma região endêmica, as praias nunca tiveram febre amarela antes. Então, o que acontece? Atualmente, todo mundo está sendo vacinado, mas aquelas pessoas que acham que foram vacinadas de criança não foram. E não custa nada, dá uma chegadinha no posto de saúde, se informa com a gente que estiver ali com o agente, porque eles têm informação, fazem reciclagem o tempo inteiro, participam de congressos, de cursos para atualizar, né? Para atualizar. Doutora, o que fazer em caso, então, de detectou, estou com febre amarela? Cuidados em casa, vai ficar no hospital? Qual é o tipo de procedimento dali para frente? Então, assim que detectaram os sintomas, que inicialmente, como eu falei, às vezes são um pouquinho frustros, temos que, é bom procurar atendimento médico para poder fazer exames laboratoriais. Às vezes, ainda não está muito amarela a pessoa, mas quando a gente faz umas provas de enzimas hepáticas, dá para ver que as enzimas estão muito elevadas, então é um sinal para poder reconhecer. Porque acontece, se ela vai se complicando e a gente pode chegar no pronto-socorro já quando está numa fase de manifestações hemorrágicas, ela pode chegar a complicar com coagulopatias também. Então é importante a pessoa sempre hidratar, não esquecer de não ficar se automedicando, porque estas doenças que são por vírus, elas não tratam com antibióticos. Então, não adianta ficar tomando um antibiótico achando que vai ajudar na febre, porque, na verdade, ela é uma doença por vírus. Inclusive, pode até piorar, porque como o fígado acaba sofrendo também com a ação de medicamentos desnecessários, quer dizer, ele já está fragilizado, de repente, por uma infecção que você nem sabe, né? Está infectado. Toma o remédio, piora o trabalho do bichinho. Exato. Então, você acha que está ajudando e está piorando a situação toda. Nada de se automedicar, busca ajuda. E acho que fazer o diagnóstico mesmo, fechar esse diagnóstico, e é só o especialista que pode fazer. Exatamente. O diagnóstico é só o especialista que pode fazer. Geralmente existe uma definição de caso para poder fechar, que tanto a parte clínica, né,
a parte se realmente tem icterícia, febre e se o paciente teve algum contato epidemiológico ou nunca recebeu vacina. Essa vai ser a definição de caso, vai ter que ser feitos exames laboratoriais com hemograma, as enzimas do fígado que vão ajudar, as bilirrubinas que vão estar super aumentadas geralmente e, finalmente, os exames de sangue para poder ver se realmente existe o vírus em sangue ou os anticorpos já formados para o vírus. Doutora, há pessoas que viajam para regiões fora do Brasil e que precisam se cuidar mais. Tem alguma indicação, algum cuidado que a gente precisa ter além da vacina antes de viajar, doutora? O que levar na mala, o que fazer em caso de prestar um primeiro socorro ali onde não tenham recursos? Isso, na verdade, eu acho que sempre que alguém vai viajar para uma região que possa ser tropical, tudo, a gente tem que levar, assim, roupas que sejam adequadas, tem que levar repelente, é importante. O repelente sempre lembrar que tem que ter uma concentração de caridina adequada, porque senão ele não vai ser útil para poder evitar a transmissão dos mosquitos. Se vai acampar, levar mosquiteiros, isso é importante também, tá? São medidas simples até, né, doutora? Só que a gente tem que usar. Exatamente, tá? Hidratação, tudo. E assim, lembrar de que existem certos lugares que exigem a carteirinha internacional de vacina, isso é muito importante. Tem que fazer antes. Quanto tempo para fazer efeito, doutora? Então, a pessoa foi vacinada hoje, em quanto tempo ela vai estar imunizada? O mínimo são 10 dias. Geralmente a gente fala que os anticorpos se formam com 14 dias, mas a partir dos 10 dias, como uma vacina de vírus vivo, ela já está fazendo os anticorpos suficientes. Então, pelo menos esse tempo antes de viajar, a gente já tem que procurar. Se programa aí. Doutora Odeli, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde hoje, viu? Olha, a gente vai rapidinho fazer um intervalo e na volta o psiquiatra do Claramente, Dr. César, vai falar sobre traços de personalidade. Será que as pessoas mais fortes são as que realmente têm mais êxito na vida? E não esquece não, hoje tem essa receita brasileiríssima, baião de 2 aqui no Vida e Saúde, com Will Mendes e a Cláudia Cardoso do Instituto Novos Sabores. Olha aí que delícia! Sai daí não, a gente já volta.